E aí, tudo bem? Tudo bom? E aí, galera, tudo bem? Bom, antes de mais nada, eu quero me apresentar para você que não me conhece. Muito prazer. Meu nome é Denilson e eu quero explicar para você quem eu sou para que você prossiga ou não assistindo esse vídeo, certo? Em primeiro lugar, como você já pode perceber pelo cenário, eu não sou youtuber. Eu não ganho a vida com vídeos. E o meu canal não é monetizado, então você pode ficar completamente tranquilo que eu não estou preocupado se eu vou ter milhares e milhares e milhares, milhares e milhares e milhares, milhares e milhares e milhares e milhares de acessos, tá bom? Eu sou um pai e sou um pastor, então eu sou alguém que, como você, tem as minhas limitações e as minhas preocupações, tá bom? Mas eu quero te chamar, te convidar, te fazer aí um convite para você assistir esse vídeo. Eu quero comentar e tratar um pouco desse assunto. E por que eu quero falar desses assuntos? Porque eu quero tratar desses assuntos. Tem tanta gente falando, tem tantos psicólogos, tem tantas pessoas especializadas, youtubers, pessoas com milhões e milhões, milhões e milhões, milhões e milhões e milhões de seguidores, e elas estão falando desse assunto. Provavelmente eu vou ser só mais um a tratar desse tema, né? E não importa. Se eu for mais um, legal, tudo bem. Mas eu quero falar especificamente, e também porque eu tenho um filho de 17 anos. E esses assuntos, eles envolvem essa galera de 17 anos. E segundo, como pastor, eu sou pastor na cidade de Guarulhos, eu sou pastor da Igreja Metodista em Guarulhos, é uma igreja que tem mais de 300 anos de história. Ela tem um grupo de pessoas que nós chamamos de juvenis, dos quais, pelo menos na região de São Paulo, eu sou também responsável, sou pastor de juvenis. Então, além de ser pai de um juvenil, eu também sou um pastor responsável ou corresponsável por essa galera. Então eu quero emitir a minha opinião no final do vídeo, eu quero dar aí a minha visão daquilo que a gente tem discutido muito nesse tempo, beleza? 13 Wizards, right? É, tipo isso. Os 13 porquês. Bom, quando no último sábado, por volta de 11 horas da noite, eu perdi o sono por causa disso. Ouvi um comentário falando que havia uma série que incentivava os adolescentes a suicídio. Incentivava adolescentes ao suicídio. Falei, cara, eu preciso ver o que é isso. Aí eu olhei, abaixo, tô no quarto do meu filho. Aí eu olhei o Netflix do cara, aí o cara tava no oitavo episódio. Falei, cara, peraí, tem alguma coisa errada. Se existe uma série que incentiva os adolescentes a tirarem a vida, e eu tenho um filho adolescente com 17 anos, a mesma idade da garota da série, e ele tá no 8º episódio, eu preciso me incomodar com isso. Isso precisa tirar o meu sono de alguma maneira. Então, o que eu fiz? A partir das 11 horas da noite no último sábado, eu comecei a assistir 13 Wizards Why. 13 Wizards Why. Comecei a assistir sem parar. Eu fiquei a noite toda acordado, porque de fato isso tirou o meu sono. Não é só porque a série prende, mas é porque eu precisava saber do que estava se tratando. E aí, quando foi no domingo, cerca de 2h30 da tarde, eu terminei de assistir. Eu nunca tenho domingo de folga de manhã, porque nós temos atividade na igreja, mas nesse domingo não haveria atividade. Eu podia dormir até tarde, mas alguma coisa tirou meu sono. Pai, mãe, você que está assistindo esse vídeo, por favor, deixe que algo tire o seu sono. A preocupação com o seu filho, com aquilo que ele tem feito, com quem ele tem andado, com as pessoas com quem ele tem convivido, quais são as redes sociais que ele tem se exposto e muitas vezes até exposto à sua família, beleza? Então isso começou a me inquietar e eu fui assistir. O índice de adolescentes que morrem é absurdamente alto. Só que a sensação que eu tenho é que tudo está ficando muito fácil quando a gente direciona essa responsabilidade para alguém ou para alguma coisa. No caso, para uma série, para um jogo. E isso é absurdo, não é? Porque quando você imagina uma pessoa que se suicida, é óbvio, ela perdeu completamente as expectativas. Mas existe um processo que chega até isso aí. Então, tratar somente do jogo e da série é simplificar um problema que, no meu ponto de vista, é muito maior. E eu fico muito feliz, de uma certa forma, porque, é claro, não é um assunto legal de ser tratado,
Mas a Igreja Metodista, no periódico que ela tem, mensal, um jornal que circula o Brasil todo, ela trata desse assunto, depressão. Depressão é uma doença, é algo que precisa ser tratado, é algo que pode ser curado. Eu sou pastor, como eu disse, e eu não descarto, em hipótese alguma, a ação divina e uma mudança de vida a partir de uma ação de Deus. Óbvio que não. Mas eu, por exemplo, precisei fazer uma cirurgia de coluna. Uma cirurgia grande, séria, com parafusos, com pinos, com porcas, com arruelas, enfim, tudo que tem direito. E óbvio que eu preferia não fazer. Óbvio que eu orei. Óbvio que eu preferia que Deus me curasse. Mas não aconteceu. E se eu não tivesse feito essa cirurgia, provavelmente eu estaria até agora tomando Antilex, um remédio para aliviar a minha dor. Existem pessoas que tomam insulina, existem pessoas que tomam remédio para pressão, existem pessoas que usam óculos, porque o olho falha. Por que eu aceito usar óculos a vida toda, mas eu não aceito tomar uma medicação para uma doença? E isso já está mais que comprovado. Eu não estou aqui para ficar levantando uma bandeira contra oração, a favor de oração. Isso não dá mais para ser discutido. A gente não pode mais fingir que isso não tenha acontecido. A gente não pode fingir que não tem adolescentes nas nossas igrejas que muitas vezes estão deprimidos. Eles não estão só chamando a atenção, eles não estão fazendo frescura. Eles não estão fazendo frescura. Eles estão passando por um processo que precisa ser cuidado, que precisa de atenção. A série trata disso, de uma menina de 17 anos que passa por diversas situações. Então, se você está assistindo a série, se liga, porque agora vem vários spoilers. Ela sofre violência, ela sofre bullying, ela sofre rejeição, ela sofre traição, ela passa por todo tipo de assédio moral e físico. Todo esse quadro de depressão, ele vai sendo construído, vai sendo desenhado. Ainda que haja uma questão muito séria que as pessoas têm levantado, que é o fato de responsabilizar as outras pessoas pelo suicídio, mas eu entendo que a série não tem simplesmente a intenção de responsabilizar as outras pessoas, mas sim de despertar-nos para a nossa responsabilidade. Será que eu não tenho responsabilidade se eu vejo que meu filho não conversa comigo, se tranca no quarto o tempo todo, vive somente nas redes sociais, tem só amigos virtuais, ele vive trancado, ele vive talvez se mutilando, se machucando, ou seja, atitudes que talvez estejam acontecendo à minha volta. Será que eu também não tenho um pouco de responsabilidade? Será que eu não preciso estar mais atento? Será que eu não preciso ter mais diálogo, mais conversa? A série ela retrata várias situações em que não há essa aproximação e não há essa tentativa de auxílio, né? E o pior de tudo, o pior spoiler de todos, no final ela diz assim, olha, eu ainda tentei dar uma última chance à vida. Alguém que tem perfil depressivo, alguém que vem passando por um processo de tratamento, alguém que vem talvez saindo de uma depressão. É óbvio que não é bom assistir uma série como essa, é claro que não é bom, é claro que deve ser evitado, né? Mas não é dizer simplesmente que é isso que vai fazer a pessoa se suicidar. Há uma discussão muito grande a respeito da forma como é retratada. Parece uma forma romântica. Eu não vi nada de romântico. Eu vi acontecendo a história de uma adolescente que pode ser uma das pessoas que estão na minha igreja, na minha comunidade, que podem estar na sua comunidade, onde você frequenta, no seu hall de amizades, na aula, na faculdade, na escola, na aula de dança, na academia, onde for. Adolescentes que passam por esses problemas. E nós temos muitos. Como pastor de adolescentes, eu já atendi meninas dizendo assim, que foram vítimas de violência em casa. E aí? Isso não acontece? Isso não gera depressão? Adolescentes que são absolutamente rejeitados pelos pais, adolescentes que são esquecidos em todos os planejamentos da família, adolescentes que estão completamente perdidos e num grito de socorro são interpretados como alguém que só quer chamar atenção. E alguém fala assim, eles são aborrecentes. Eles não são aborrecentes, são adolescentes. E lendo uma matéria essa semana,
eu vi que um dos maiores problemas é que a fase da adolescência, ela tem muitas transformações. E aí, consequentemente, muitas delas acabam mascarando uma depressão. Porque a gente pensa que é somente uma mudança de fase, a gente pensa que é somente a questão hormonal, principalmente no caso das meninas, mas muitas vezes não é. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa ter muita atenção. Pai, mãe, quando eu assisti essa série, me doía muito. Na condição de pai, Então, por favor, se você tem ou conhece algum adolescente, se você tem facilidade para fazer isso, se você tem intenção, assista a série, não simplesmente tente proibir. Sabe o que eu tenho aprendido? A proibição nunca deu certo. Lá no começo já não deu certo. Para quem acredita, se você não acredita, fica tranquilo, mas para quem acredita, lá no começo, Deus falou assim, não é para comer desse fruto, se você comer, você vai morrer. Aí sabe o que a Eva fez? Foi e comeu. Havia uma proibição e ainda com uma ameaça de morte. Ela comeu. Então, o fato de proibir não quer dizer que vai dar certo. O fato de proibir só quer dizer que você acha que ele não vai fazer. Mas não vai funcionar. Você precisa ser amigo, você precisa estar próximo, você precisa tentar de alguma forma entender. Então, eu não quero incentivar adolescentes a assistirem a série, mas eu quero dizer para você, pai, mãe, pastor, amigo, adulto, vô, avó, enfim, que também tentar proibir não vai resolver. Na minha opinião, então, a respeito da série, você que é adulto, procure assistir. Mas eu não vou gastar tempo, você não tem o que fazer, você ficou do sábado às 11 horas até domingo, 2 horas da tarde, porque você não tinha o que fazer. Pois é, então dê um jeito de ficar sem fazer nada com seu filho, com a sua filha. Talvez valha a pena. É melhor você talvez separar um tempo para não fazer nada com ele, assistir a série e dizer, você tá vendo só como é perigoso ou não, né? Orientar e ficar por perto, do que simplesmente você ficar sabendo que ele está assistindo. Tá bom? Eu não quero dizer também que, com isso, quer dizer que, ao assistir a série, todos os adolescentes vão se suicidar. Eu nunca proibi meu filho de assistir o Chaves. Quem aí já proibiu um filho de assistir Chaves? Mas você não tem medo que seu filho fique mimado como o Kiko? Mimado, folgadinho? Você não tem medo que seu filho cresça e vire um vagabundo como o seu Madruga? Pois é. Então, não é a série que vai determinar o que eles vão ou não vão fazer, tá bom? Nós temos que ter cuidado. Lembre-se, o que está por trás de tudo isso é uma doença que precisa ser tratada. Falando do jogo. O jogo, pelo que eu li, eu já li muita coisa. Desde sábado eu tenho lido tudo que eu consigo, eu tenho assistido todas as reportagens. Existem especulações, claro. Pensar nesse jogo, é claro, é óbvio que é um jogo macabro. Existindo ou não, sendo real ou não, o jogo, até onde nós sabemos, ele é formado por vários desafios que vão sendo passados por uma rede social onde existe um grupo fechado, que somente alguns adolescentes são convidados, e esses desafios eles vão provocando, eu diria assim, provocando a natureza destrutiva do adolescente. De verdade, é o que eu entendi. Eu vi um vídeo do Felipe Neto. Gente, vocês adolescentes aí, acompanham esse cara que eu tenho certeza, ele tem milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores. Assistam um vídeo que ele fala a respeito disso. E uma coisa que ele comentou me parece muito prudente. Um adolescente saudável, um jovem saudável, que trabalha, que estuda, que se relaciona bem com a sua família, que namora, enfim, que vive a sua vida de forma saudável, ele não vai acordar um dia e decidir fazer parte de um pacto como esse, de um jogo como esse, em que ele se mutila, que ele sobe numa ponte, que ele vai no prédio, que ele se joga na frente de um trem, que ele corta o pulso, enfim. Isso naturalmente é o resultado de alguém que está enfermo, que está doente e que talvez não tenha a coragem. E do meu ponto de vista, esse jogo ele vai despertando talvez a coragem para executar, a coragem para se suicidar, para tirar a vida, para tentar contra a própria vida. E na maioria das vezes, eu imagino que a gente tem deixado de tratar do assunto principal. E eu falo isso, como eu disse, como pastor, alguém que muitas vezes é taxado, por ser bitolado e que tenta espiritualizar todas as coisas. Eu louvo a Deus pela igreja a qual eu sirvo, que não tem tratado desse assunto dessa maneira. Claro que, em alguns casos, é uma opinião muito pessoal, mas
trata-se de alguma coisa séria, trata-se de uma doença, de uma enfermidade, mas que pode ser tratada, que pode ter cura, que pode ser curada, que pode sim, volto a dizer, ser curada por Deus, mas que pode também ser curada a partir de um acompanhamento. Você pode ter um acompanhamento de um psicólogo, você pode ter um acompanhamento de um psiquiatra, as orientações de um médico capacitado para isso, e eu tenho certeza que de alguma maneira você vai se sair bem. Então, para encerrar o vídeo, eu quero dizer que você, principalmente você adolescente, não se cale, não se esconda, não pense que você está sozinho. Procure ajuda, procure algum colega, algum amigo do bem que possa te ajudar, né, a sair dessa, ou pelo menos a procurar uma ajuda mais especializada. Procure os seus pais, procure os seus tutores, as pessoas adultas que estão à sua volta. Se porventura você achar que não tem ninguém, existe um número, 141, caso você tenha um sentimento de morte, vontade de acabar com tudo, se talvez você por alguma razão pense em pôr um ponto final, então entenda, não é preciso ser assim. Ligue, você vai receber ajuda, você vai receber orientação, e eu tenho certeza que você tem condições de sair dessa, tá bom? O final da Anna Baker não precisa ser o seu final, tá bom? O final dessa galera que tá terminando aí com uma baleia azul tatuada no braço, tatuada cortada, se jogando de prédios, na frente de metrô, não precisa ser o seu fim, tá bom? Você pode mudar sua história, se você aceitar ajuda, se você entender que precisa de ajuda. Um dia eu ouvi de uma pessoa muito especial para mim, que eu não tinha noção do que era estar num quarto escuro e não conseguir sair. E de fato eu não tenho. Mas eu imagino que deve ser assustador, que deve ser difícil. Então não fique nesse quarto escuro, não aceite ficar aí, mas também não fique lutando sozinho. Procure ajuda, eu tenho certeza que pode mudar a sua história. Você, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, padrinho, madrinha, responsável, padrasto, madrasta, irmão mais velho, o que quer que seja. Por favor, fique atento, esteja sensível, não pense que é frescura, não pense que é bobagem, tá bom? Fique atento. E eu falo isso como quem está aprendendo, na condição de pai, de esposo, de filho, na condição de pastor, na condição de homem. Eu estou aprendendo. Então, que eu e você possamos aprender também. Tá bom? Até mais. Galera, como eu disse, eu não sou youtuber, eu não ganho nada com esse vídeo, o meu canal não é monetizado, na verdade nem deveria chamar de um canal, né? Porque é uma infâmia dizer que é um canal. Mas eu quero pedir para você, se você entende que ele pode ser relevante para alguém, de alguma maneira esclarecedor, eu não trago nem muitos dados, mas você pode encontrar dados. Não sei se você sabe, mas a população de adolescentes de 12 a 19 anos é uma das faixas etárias que mais tem índice de suicídio. Isso é sério? Não precisa deixar like, joinha, nada disso, não faz diferença para mim. Eu só espero que de alguma forma contribua, e como eu disse, como assessor do meu bispo, do meu líder, eu queria deixar aqui a minha opinião, a minha palavra, de que o assunto é sério, de que nós temos que ter cuidado sim com o que os nossos filhos assistem, de que nós temos que ter cuidado sim com as redes sociais, com esses jogos e tantos outros desafios que vão surgindo, mas temos que estar atentos sim, porque a depressão tem atingido a nossa juventude. A nossa juventude, essa geração de jovens é a geração com o maior índice de suicídio na história. Isso tem crescido, isso é sério, isso não é simplesmente espírito, isso não é falta de Deus simplesmente, a gente não pode simplificar isso, tá bom? Eu tenho certeza que Deus pode mudar a história de todo mundo, Ele mudou a minha, a partir dos meus 18 anos Ele mudou a minha história, mas tem coisa séria acontecendo, eu e você precisamos de alguma maneira intervir, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você possa fazer um bom uso desse vídeo. E se você por acaso não gostou, mas chegou até aqui, valeu de qualquer forma, tá bom? Até mais.